Olá, meus lindos, olá, minhas lindas. Um maravilhoso dia para vocês. Espero que a gente esteja se encontrando neste momento e que vocês estejam bem, ou que vocês estejam confiantes de que as respostas virão, de que o caminho virá, de que o sinal virá, de que a manifestação de Deus na sua vida, seja em qual área ou qual aspecto que você esteja necessitando, acontecerá, né? Porque nós precisamos viver e ter essa esperança continuamente, né? Afinal de contas, é dele a fonte de vida, né? É dele que vem o manancial de águas vivas, né? É dele que vem a nossa inspiração, é dele que vem a nossa vida, os nossos passos, os nossos dias, né? As horas que são permitidas que a gente viva, né? Intensamente, seja num momento bom ou num momento ruim, é tudo dele, é tudo dele, para ele, por ele. Amém? Hoje eu tive aqui tendo uma conversa com o meu pai, né, com o papai, e realmente, literalmente uma conversa, porque eu acredito verdadeiramente que a oração seja isso, né? Até esses dias eu estava conversando com a minha prima pelo WhatsApp, e ela comentou comigo: prima, eu acho que eu não tô sabendo orar, porque ela quis dizer assim, no sentido de que as coisas não estavam acontecendo na vida dela como ela gostaria que tivesse acontecendo ou perto disso, né? E eu falei para ela, falei, prima, isso é impossível, porque a oração nada mais é do que um bate-papo com Deus, né? A oração, é lógico que a gente tem a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deixou. Não é disso que eu tô falando, não tô de maneira nenhuma, quem sou eu para desmerecer a oração do Pai. Mas a verdadeira oração, a verdadeira conexão, a verdadeira entrega, né? Não está baseada em liturgias, não está baseada em repetições, não está baseada em como é que eu vou dizer, em pautas, né? Número 1, número 2, número 3, aí eu primeiro eu tenho que me ajoelhar, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. É lógico, né? A gente tem que ter reverência ao Senhor, mas a reverência e o temor a Deus não está nessas coisas, né? Nós podemos cometer todos esses atos litúrgicos e mesmo assim o nosso coração não está voltado ao Senhor, não está quebrantado diante de Deus, para que nós possamos ter ali o nosso momento de oração, o nosso momento de conversa, né? Então, se algum dia, algum momento você achar que você não está sabendo pedir, por conta disso as coisas não, você não está sabendo orar e por conta disso as coisas não estão acontecendo na sua vida, não é porque você não sabe orar, talvez porque você não esteja sabendo como falar, o que pedir, né? Engraçado, né? Engraçado não, é fantástico como as coisas vêm de encontro quando Deus realmente quer falar conosco, né? É que ontem, o dia de eu gravar o videozinho é de segunda e quinta-feira não pude gravar novamente, fui aí cometida de uma crise de sinusite muito forte mesmo, que assim, eu tinha que dormir sentada, porque quando eu deitava minha cabeça latejava literalmente, como se tivesse um sino dentro dela, então não tinha condições nenhuma. Ontem eu sentei aqui, tentei gravar o vídeo, não deu certo, mas quando o Senhor quer e quando é o momento, tudo acontece, amém? E aí, hoje aqui eu conversando com o papai, né, falando com ele, expondo minhas coisas, conversando com ele literalmente, né, falando, verbalizando aquilo que ele já sabe que está acontecendo na minha vida e que está no meu coração, né? Porque antes mesmo de nós falarmos ao Senhor, de nós pronunciarmos qualquer palavra, mesmo que ela venha em lágrimas, né? Porque muitas vezes a gente não consegue falar, verbalizar, mas as nossas lágrimas são como palavras ao Senhor, aos ouvidos de Deus. E eu estava aqui conversando com ele e falando exatamente sobre a minha vida, sobre o que eu queria que estivesse acontecendo, colocando ali para ele, né, o meu relatório diário, vamos dizer assim, né? E sentei aqui e
pedir ao Senhor uma palavra como eu faço todos os dias, né? Então, maravilhosamente, veio em Tiago 4, a palavra de Deus hoje está em Tiago 4, no versículo 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedes mal. E aí? Mas, Mônica, você não falou que a oração é a gente ter um bate-papo com Deus? E quantas vezes a gente se depara numa conversa com uma amiga, com um amigo, né? Esse final de semana mesmo, que eu saí com a minha prima e saí com uma amiga, que há muito tempo a gente não saía. E nós estávamos ali sentados numa mesinha, comendo, e começamos a falar, né, de relacionamentos e de coisas das nossas vidas e tal. Só que muitas vezes, meus lindos, minhas lindas, nós falamos coisas, né, nós colocamos para fora e nós não somos entendidos, nós não somos bem interpretados, a verdade, né? É aquilo, a gente tem que pensar muito antes de falar, porque a gente não sabe, a gente sabe o que a gente disse, a gente sabe o que a gente quis dizer, mas o que a gente não sabe é se a outro lado, o ouvido de lá, do lado de lá, vai entender o que a gente quis realmente dizer. Porque vai depender do estado de espírito que ela está, vai depender de como está o coraçãozinho dela, vai depender de como ela está enxergando a história dela naquele momento, a situação em que ela está vivendo. E nós, como nós estamos do lado de fora de uma história, né, de uma situação, nós conseguimos ter uma ótica diferente de quem está vivendo aquela situação. Né? Isso não quer dizer que a nossa ótica, que a maneira que nós estamos enxergando, seja a maneira correta. Mas, na maioria das vezes, nós estamos olhando a situação de uma maneira racional, enquanto a pessoa do lado de lá está vivendo, né, a situação emocionalmente, né? Porque quando nós estamos ali num estado de sofrimento, num estado de agonia, num estado de angústia, num estado de negação, ou até mesmo de um estado de inconformismo, né, por estarmos vivendo certas situações, nós não estamos na razão, nós estamos na emoção. Né? Porque quando nós estamos na razão, é quando nós depositamos a nossa confiança e que verdadeiramente nós estamos passando aquilo por algum propósito, né, diretamente de Deus, e que aquilo vem nos trazer algum ensinamento, ou porque nós precisamos realmente passar por aquilo, nós passamos, é óbvio que nós sentimos aquilo, nós sofremos, nós temos todos os nossos questionamentos e todo aquele emaranhado de sentimentos, né, que se misturam ali. Nós vivemos isso, só que nós vivemos num estado tipo que meio anestesiado, sabe? Sabe quando você vai no dentista e o dentista vai lá de repente tirar uma cárie do seu dente, ou sei lá, extrair um dente e tal, vai doer, então ele vai te colocar uma anestesia. Você tá sentindo o motorzinho ali no seu dente, você tá sentindo aquele choque, você tá sentindo aquilo, mas está sentindo de uma maneira que não te cause dor, não tá te trazendo dor, às vezes uma aflição, né? Porque, sei lá, eu tenho aflição daquele motorzinho de dentista, pelo amor de Deus, mesmo que não esteja doendo, eu tenho aflição. Mas a gente está sentindo aquilo, porém não estamos sofrendo com aquilo, né? Então, quando nós estamos do outro lado da situação, quando nós estamos ali no momento, será, de que a pessoa nos procura por um aconselhamento, mesmo que ela não saiba que ela está nos procurando por um aconselhamento, porque na maioria das vezes as pessoas nos procuram para conversar, né? E ela não sabe que ela está te pedindo algo, né? E muitas vezes, até comentei isso ontem também com a minha prima, nós acabamos falando de situações das nossas vidas a outras pessoas na ânsia, né, no desejo, na carência de ouvir algo que venha massagear o nosso ego, que venha trazer uma anestesia para a nossa dor, para a nossa aflição, para a nossa dúvida, para o nosso questionamento, para o nosso medo. A gente quer ouvir algo da pessoa que venha nos trazer conforto. Só que muitas vezes
a pessoa a qual você decidiu procurar, ou nem você decidiu procurar, foi o desespero mesmo que te levou a falar com ela não tem uma boa e real intenção em te falar nada, né? Às vezes não é nem por maldade, mas às vezes a pessoa vê você vivendo uma situação que ela gostaria tanto de repente de estar vivendo, e que o sentimento dela se mistura com sei lá, com um desejo de querer viver, eu não vou falar inveja, porque eu acho que é muito forte, embora exista, né? Mas, resumindo, há situações na nossa vida, há momentos em nossas vidas que nós não devemos dividir com ninguém, senão com o Pai, né? Senão com o Pai. Porque como ele diz aqui na palavra, a gente pede, mas a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Porque a verdade é que às vezes a gente está lá na nossa oração, na nossa conversa com o Senhor, e a gente despoja tudo em cima dele, a gente se lança mesmo diante dele, a gente se quebranta, a gente pede ajuda, a gente isso, a gente aquilo, e o Senhor, tá, filha, tá, filho, eu entendi. Então eu vou ver uma maneira que eu possa te ajudar e que possa me fazer entender que isso aqui é assim que tem que ser, por causa de que ali na frente você vai obter algo mais proveitoso e mais abençoado para a sua vida. Eu vou encontrar essa maneira. Fique em paz. Eu entendi o que você quis me dizer. Eu vou te trazer a resposta, eu vou te trazer o caminho, eu vou te trazer o sinal, eu vou te trazer o conforto, eu vou te trazer a cura. Só que a gente não sabe esperar o tempo, porque a gente acha que Deus é imediatista. A gente acha que Deus tem que estar ali com todas as dosagens de remédio, todas separadas dos seus copinhos, e no momento que a gente fala, opa, Senhor, tá doendo aqui, ele vem e manda o anjo dele com a bandejinha, o copinho, a água, e a gente toma e tudo se resolve. Ele pode fazer isso? Ele pode, instantaneamente, só no desejar dele, todos os seus problemas, todas as suas dores e tudo mais seria sanado. Mas se existe a necessidade de que você passe por aquilo, que você amadureça, que você viva aquele sofrimento, que você viva aquela situação, para que você possa estar apto a receber algo maior, ele vai esperar que você confie de verdade que ele vai trazer a resposta e a maneira que ele te prometeu que vai trazer. Só que aí você se precipita. Já que Deus não trouxe, então eu vou pedir um conselho para um amigo. E aí aquele amigo, naquele momento, ou aquela pessoa que não é nem tão amigo, mas a pessoa que surgiu no momento, não tem a resposta para te trazer. Não é ela que a pessoa vai usar para te trazer o que você precisa. E aí a gente cai nesse versículo que o Senhor fala que a gente pede, e a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Porque a gente pede segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E o que predomina na nossa vida, e graças a Deus por isso, é a vontade do Pai. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não compreenda. É a vontade dele que vai prevalecer, são os planos dele que vai prevalecer. Porque se isso não prevalecer, com certeza você vai seguir um caminho que vai te trazer ainda muito mais dor e muito mais sofrimento e muito mais questionamento. Então a verdade é que a oração que você tem que fazer antes de qualquer outra oração é pedir ao Pai que te ensine como e o que você deve pedir. Qual é a boa, perfeita e vontade dele para sua vida. Para que essa boa, perfeita vontade dele na sua vida seja a mesma que você quer para você. Para que você abra mão de todos os seus anseios, de todos os seus desejos, para poder viver os desejos de Deus para a sua vida. Quando você saber pedir, você vai receber. E se você não saber pedir, tem um professor que é doutorado, é mestrado, é top das galáxias. Ele é o único que vai poder te ensinar. Essa lição, ele é o único que vai poder te ensinar. A vida ensina, mas ela bate, ela machuca, ela maltrata.
Ela não tem dó. Mas para que a gente vai se jogar na vida, numa professora tão cruel, se a gente tem um professor que é a essência do amor, que vai te ensinar de uma maneira que um pai e uma mãe ensinam o filho, porque não querem que ele se machuque. Deixa o Senhor te ensinar. Pede verdadeiramente como tem que ser pedido. E você vai ver que você vai receber tudo aquilo que você tem almejado. Talvez não amarelo como você gostaria que fosse, mas de repente azul ou rosa, em cores que vão encantar os seus olhos de uma maneira ainda muito mais espetacular que você achou que o amarelo faria. É essa palavra que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. Que muitas vezes a gente não está recebendo porque a gente não está sabendo pedir. Porque nós não estamos confiando no pedido que nós mesmos fizemos a Deus em nos ajudar. E estamos buscando ajuda em fontes que têm águas amargas e não águas vivas, como desce do trono dele. Amém, meu lindo? Amém, minha linda? Que seja uma semana abençoada em todos os sentidos para você. Que seja uma semana de respostas, uma semana de portas abertas, uma semana de refrigério, uma semana de interiorização, em que você possa refletir e fazer acontecer todas as palavras que existem aqui, todas as promessas que existem aqui, e que são muitas e muitas, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Eu desejo toda sorte de bênçãos para você, para a sua vida. Que o Senhor alcance com sua bondade, com sua misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus te abrace e que ele seja o melhor e o maior amigo que você possa ter. Eu não vou falar que quinta-feira é dessa maneira, mas eu espero sinceramente que o Senhor me proporcione ainda muitos dias para que eu esteja aqui para trazer mais um toque de Deus para a sua vida e para a minha vida. Um beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Bye, bye.